Então, pessoal, seguindo na mesma linha de raciocínio, nesse vídeo nós vamos demonstrar por que também vale essa relação da distributividade da interseção agora em relação à união, tá bom? Então, em outras palavras, eu vou mostrar por que, né, que vale essa relação que está aqui em cima, tá bom? Essa igualdade. E qual que vai ser a estratégia adotada? A estratégia vai ser a mesma de antes, né? A estratégia vai ser pelos diagramas de Venn. Diagrama de Venn. Está bem? Então eu vou desenhar os diagramas correspondendo às operações envolvidas aqui desse lado esquerdo, tá bom? Relacionadas aos conjuntos A, B e C. E vou mostrar que a resultante dessas operações é a mesma resultante ao operar o lado direito dessa igualdade, tá bom? Então, pessoal, com os diagramas já desenhados, eu vou explicar basicamente o que vai representar cada um deles, né? Esse primeiro diagrama aqui, no caso, eu vou representar justamente somente o conjunto A, tá bom? Então, lembrando, eu estou analisando somente o lado esquerdo da igualdade. Então, aqui vai ser somente o conjunto A, que é o que vai estar em vermelho. O segundo diagrama já vai representar a união B com C. Então, nesse caso aqui, eu vou representar pelo diagrama, pintando os interiores, a união B com C. E depois dessa igualdade, eu vou observar o que há de comum nesses dois diagramas para representar na minha resposta que está no terceiro diagrama. Então, o terceiro diagrama é A interseção B união C, tá bom? Então, observa o seguinte. Nesse caso, para representar somente o conjunto A, basta eu pintar o que está no interior do conjunto A, que é o que está representado agora em vermelho. Bom, o que está representado em vermelho representa somente o conjunto A. Agora vamos fazer a representação de B união C. Então, B união C, lembra, são todos os elementos que pertencem a B ou pertencem a C. Nesse caso, ou significa para a gente junção. Pertence a B, então eu considero, pertence a B, eu também considero. Agora eu vou pegar os elementos que pertencem a C. Esse aqui pertence a C e essa região aqui também pertence a C. Não pinto aqui porque aqui não pertence a C, tá bom? Agora eu vou fazer uma comparação dos dois diagramas e tentar observar o que há de comum entre eles, porque é isso que manda a interseção. A interseção pede para analisar o que tem de comum nos dois diagramas, bem? Então, repara. O que está pintado somente em A aqui no primeiro diagrama não está pintado no segundo diagrama. Então, nesse caso, eu não vou considerar essa região na minha resposta, tá bom? Entretanto, se eu considerar esses elementos que são comuns a A e a B e que não pertencem a C, eles estão presentes tanto no primeiro diagrama quanto no segundo diagrama. Então, nesse caso, se é comum nos dois, eu considero na minha resposta. Da mesma maneira, se eu pegar todos os elementos que são comuns aos três conjuntos, eles estão representados tanto no primeiro diagrama quanto no segundo diagrama. Isso significa dizer que eu tenho que representar eles no resultado, porque é o que há de comum. Outra região. Repara essa região aqui, que é a região dos elementos que são comuns a A e C e que não estão em B. Eles estão presentes no primeiro diagrama e também no segundo diagrama. Então, nesse caso, eu tenho que representar eles aqui também. Repara que nenhum outro conjunto agora, nenhuma outra região, pertence aos dois diagramas ao mesmo tempo. Porque por exemplo, no segundo diagrama, todos os elementos que pertencem somente a B não estão representados no primeiro diagrama. O mesmo vale para todos os elementos que correspondem somente a C e o mesmo que corresponde a B e C e que não estão em A. Eles não estão representados no primeiro diagrama. Então, a resposta para essa interseção, A interseção B união com C, é somente esses elementos aqui que estão pintados no terceiro diagrama. Tá bom? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai estudar o outro lado da igualdade, fazendo o mesmo raciocínio e tentar observar se o diagrama que eu obtenho nesse lado direito da igualdade, para representar essa expressão, é o mesmo que está aqui. Tá bem? Eu coloquei aqui para nos ajudar o resultado que nós obtemos do lado esquerdo da igualdade para essa representação de A interseção com B união C, aqui em vermelho. Agora o que nós vamos fazer? Basicamente é analisar o lado direito, tentando descobrir qual que é o resultado da união
entre os conjuntos A interseção B e o conjunto A interseção C. Então eu vou colocar isso na resposta do lado esquerdo aqui, então, né? A interseção B, união com A interseção C. E aí para isso eu de novo, né, vou fazer a representação de cada um desses dois conjuntos aqui no diagrama de Venn, tanto A interseção B quanto A interseção B quanto A interseção C, e aí após isso eu vou unir os dois diagramas e representar no terceiro, tá bem? Então vamos fazer isso agora. A interseção B significa para a gente que eu devo considerar elementos que pertencem tanto a A quanto a B, necessariamente, tem que ter em comum. E nesse caso, a princípio, pelo nosso diagrama, elementos que pertencem a A e também pertencem a B podem ser considerados nessa região aqui. Repara que nessa região ela está composta no interior de A e também está composta no interior de B. Então, essa região aqui que está em vermelho representa a interseção B. Da mesma maneira, a interseção C são os elementos que pertencem a A e também pertencem a C. Então, nesse caso, é o interior de A juntamente com o interior de C, de forma comum. Está aqui representado, então, nesse caso, as duas regiões que representam a interseção C no nosso diagrama. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma união. Nesse caso, eu vou pegar os dois diagramas e vou começar a pintar no terceiro, como resultado, todas as regiões que estão sendo consideradas nesses dois diagramas. Então, repara, essa região aqui que pertence a A e a B e não pertence a C, ela está sendo correspondida no primeiro diagrama. Não está no segundo, mas não tem problema, é uma união, então eu tenho que juntar, eu tenho que considerar ela na minha resposta. Essa região que está aqui na interseção dos três conjuntos, A, B e C, também é considerada na região no segundo diagrama. Nesse caso não tem problema nenhum se está em comum, eu apenas tenho que considerar na minha união. E a última região, ela é essa região aqui, ó, que é a região que pertence tanto a A quanto a C e não pertence a B. Ela está sendo considerada no segundo diagrama e não está sendo considerada no primeiro diagrama. E isso não é um problema com a operação de união. A operação de união não é o que há de comum, é simplesmente juntar todas as regiões. Então, se eu tenho que juntar e ela está em uma delas, eu já considero na minha resposta final. Então, agora eu peço que vocês comparem o resultado que nós temos aqui para essa união com os resultados que obtivemos ao analisar o lado esquerdo da igualdade. E repara que é o mesmo resultado, né? É a mesma região. E isso demonstra, de fato, pelo diagrama de Venn, que essa relação aqui envolvendo conjuntos da distributividade da interseção com relação à união, ela é verdadeira, tal qual como a outra. Tá bom, pessoal? Obrigado por assistirem e até mais.